Muito obrigado, irmão. Nosso objetivo, dentro desse curso de preparação, em primeiro lugar, é parabenizar a iniciativa, não é? Nós realmente capacitados para o exercício do pastoreio da Igreja do Senhor Jesus. Como presbítero de muitos anos, eu advogo a tese de que o presbítero é também um pastor da igreja. Não um pastor com as funções privativas que um ministro presbiteriano tem, mas ele é um pastor porque ele tem o encargo, o ônus de cuidar, de zelar pela igreja, de pastorear a igreja. Então, eu parabenizo os irmãos pela iniciativa, me sinto honrado de poder participar desse momento e espero, com a minha simples contribuição, poder ajudar na formação, na capacitação e na preparação dos irmãos. O nosso objetivo, o nosso alvo está estampado aí, princípios para uma tesouraria. E como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos trabalhar isso aí? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a gestão da tesouraria e a sua importância na vida da igreja. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos presbíteros não dão a devida atenção à questão do dinheiro na igreja, do manuseio, do trato desse dinheiro, como que ele deve ser trabalhado, como que ele deve ser administrado na vida da igreja. Acham até que dinheiro não é negócio de Deus, não é? Mas existem muito mais referências a dinheiro na igreja e a recursos financeiros e a patrimônio do que a oração, do que a salvação. Então, dinheiro é um negócio sério na vida da igreja, e a gente precisa entender isso. Se nós pudéssemos definir a tesouraria de uma igreja, a definição seria essa aí. A tesouraria de uma igreja é um órgão subordinado ao conselho, responsável pelos recursos financeiros e deve contribuir na viabilização econômica dos projetos da igreja, na obtenção de recursos e na transparência da aplicação dos mesmos. Então, uma tesouraria da igreja, por definição, é mais ou menos isso aí. Você vai ver na administração secular, em livros de administração, você vai ver N definições sobre uma tesouraria, mas eu creio que essa aí se enquadra bem e preenche bem aquilo que nós estamos querendo. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? A partir de agora, nós vamos tentar entender como funciona e quais são os requisitos, as funções, e eu quero também colocar alguns perigos que podem afetar o bom desempenho de uma tesouraria. Então, nós vamos só falar dos aspectos funcionais, e também de questões que podem, de alguma forma, afetar o bom desempenho de uma tesouraria, o bom desempenho dessa atividade no seio da igreja. A igreja, a tesouraria, dentro da organização, nós podemos colocar nesse contexto. O conselho, acima, você tem a comissão de exame de contas e a tesouraria. Elas estão equiparadas perante o conselho, porque ambos se reportam ao conselho. Nem a comissão tem gerência direta na tesouraria, nem a tesouraria pode ignorar a comissão de exame de contas. Mas ambas se reportam ao conselho, ambas se reportam e tem do conselho, e deve ter do conselho, a direção e a orientação devida. A estrutura da tesouraria, como que é essa estrutura? Conforme eu disse, a legislação em termos eclesiásticos é muito escassa. Foi preciso eu buscar na experiência secular, vou buscar na vida secular, princípios e conceitos que se aplicam à tesouraria de um modo geral e adaptá-los naquilo que é pertinente às nossas questões. Eu fiz essas duas divisões, as funções ou estruturas internas, suas funções, e o seu relacionamento com as sociedades internas e ministérios. Nas funções internas, basicamente, você tem contas a pagar e receber, controle de fluxo de caixa, captação de recursos, aplicação de recursos, gestão de risco, nós vamos falar muito rapidamente, e negociação com terceiros, cliente e fornecedores. E o relacionamento da tesouraria com as sociedades internas e com ministérios. E esse relacionamento ela é basicamente em cima dos recursos orçamentários e também do fluxo de caixa
que o tesoureiro tem. Muitas das vezes a sociedade faz uma demanda e ele olha se eu não tenho dinheiro, então ele vai olhar e não há a previsão daquele gasto no orçamento. Então, a gente tem que começar a pensar de forma estruturada no sentido de que o orçamento é uma peça imprescindível na vida financeira de uma igreja. Então, se você quer ter uma boa vida financeira, a primeira coisa que você tem que pensar é parar e elaborar uma proposta de orçamento para essa igreja, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, nós vamos analisar item por item desses aí, de maneira mais objetiva, né? A contas a pagar e receber, né? Essa função de pagar e receber, ela está fundamentada em 3 alicerces, né? Em 3 pilares, né? Que são a agilidade operacional, a confiabilidade e a economia. O que é a agilidade operacional? É quando você encurta a distância entre o fato econômico e o registro contábil dela. Quanto mais curto for isso, você está ganhando em agilidade operacional. Isso vai gerar economia, isso vai gerar uma agilidade, vai gerar uma transparência maior naquilo que você faz. Na vida da igreja, nem sempre é possível, né? Quantas e muitas vezes o tesoureiro cruza com o pastor no corredor da igreja e ele diz, rapaz, me arranja, dá um dinheiro aí para pagar um negócio ali ou para comprar alguma coisa, e o tesoureiro muito solícito, e depois o pastor esquece, o tesoureiro esquece, um mês depois o pastor vem com aquele pedaço de pano, de papel, chamado assim, orçamento, sabe aqui o recibo daquela despesa, e você olha, né, triste porque aquele orçamento não tem, aquele papel que o pastor entregou, escrito lá, orçamento com o CNPJ, discriminação do material, endereço da empresa, tudo certinho, não tem nenhum valor fiscal. Isso um mês depois, né? Então, essa agilidade operacional ela é extremamente importante, né? Quanto mais próximo o evento econômico, o evento financeiro do seu lançamento contábil, melhor é para a tesouraria. A segunda questão é a confiabilidade. Ou seja, existe um ditado popular que fala assim, quem trabalha mal, trabalha 2 vezes. A confiabilidade, o objetivo é você ter a maior precisão possível naquilo que você faz. Quanto mais preciso, melhor. Quanto mais preciso, melhor será a sua tesouraria, melhor será o seu desempenho. Você vai diminuir margem de erro, você vai diminuir retrabalho, você vai ter economia de recursos, não só humanos, mas também de tempo, né? Se você faz... hoje, os pagamentos são até rápidos de serem feitos, né? Normalmente, você faz aí por via eletrônica, você tem transferência eletrônica, você tem o DDA, que é aquele boleto eletrônico que está lá no banco, você paga, você tem uma nota fiscal eletrônica, mas, por outro lado, a carga tributária também aumenta. Então, maiores responsabilidades de um lado. Então, quanto mais confiável for, né, isso vai cair exatamente no terceiro item, vai gerar economia, que é o terceiro alicerce da tesouraria, que é fazer os seus atos, as suas práticas, de maneira econômica, de maneira racional, visando não só a confiabilidade e agilidade, mas também a segurança daquilo que é feito, mas também a segurança dos eventos, né, que você faz. Quando você trabalha com menos erro, né, quando você faz pagamentos melhores, tudo isso você otimiza a sua tesouraria e, com isso, você ganha em tempo, ganha em qualidade daquilo que você presta, do serviço que você faz à igreja, né? Terceiro aspecto, aliás, o segundo aspecto é o controle de fluxo de caixa, né? É o meio pelo qual o tesoureiro faz a correspondência entre as projeções de recebimento e pagamento e a decisões, né, de captação ou não de recursos financeiros, né? Numa igreja normal, né, essa captação de recursos ela não ocorre
com tanta frequência, ela não ocorre com tanta de maneira regular, né? Mas no caso, por exemplo, da tesouraria da IPB, né, eu estou sempre fazendo captação de recursos. Só que eu não vou buscar o dinheiro que a gente precisa para o meu fluxo de caixa, eu não vou buscar no mercado financeiro. Eu vou buscá-lo na reserva técnica da igreja. Então, se há uma necessidade, né, de demandar um fluxo de caixa para uma determinada situação e eu não tive, e a igreja não teve a arrecadação suficiente, eu vou na minha reserva técnica da igreja, eu vou na reserva técnica da igreja e resgato esse valor e depois eu reponho quando torno a ter o fluxo de caixa. Né? Mas o fluxo de caixa é uma peça extremamente relevante na vida da tesouraria. Os outros setores, contas a pagar e receber, a captação de recursos, a própria aplicação de recursos, a negociação com terceiros, né? Gestão de risco, que não é o nosso caso, mas todos esses itens, de uma certa maneira, eles gravitam em torno do fluxo de caixa que eu preparo. Né? E ele é uma peça extremamente relevante, porque é quando eu vou fazer uma projeção, né, da minha arrecadação e das despesas que eu vou ter em determinado período. Né? Por isso, ele deve ser de curto prazo, que nós consideramos isso uma média de 30 dias ou menos, não é? E médio prazo, que alguns chegam a estipular até 12 meses. Não é? Então, você tem uma projeção, né, de pagamentos e tem uma perspectiva de receitas, e você, então, trabalha com esse fluxo de caixa. Você sabe que eu vou ter. No caso da IPB, o meu maior fluxo de caixa costuma ocorrer na primeira semana do mês, né, e na última semana do mês, quando vai se aproximando o mês. Né? Na primeira semana, porque as pessoas, quando a maioria dos dízimos entram nas igrejas locais, e os tesoureiros zelosos repassam logo para a igreja. Não é? E no final do mês, porque muitas igrejas deixam para transferir o dízimo no final do mês. Então, eu tenho uma primeira semana com uma boa arrecadação, um meio de mês equilibrado, né? E um final de mês mais robusto. Né? Então, esse fluxo de caixa ele vai permitir essa projeção. Né? Então, ela é uma ferramenta extremamente importante. Né? Na igreja, na IPB, por conta das dinâmicas, nós costumamos fazer um fluxo de caixa semanal. Então, no início da semana, a gente já tem uma previsão do que nós vamos pagar ao longo. Preparamos para isso, né? Vamos acumulando os recursos. Se eu vejo, né, se lá na tesouraria, a Osita, que é a minha gerente financeira, se ela observa que não vai haver o retorno necessário para demandar aquela despesa, né, daquela semana, ela me avisa. José Alfredo, olha, nós não vamos ter receitas suficientes para demandar isso, nós não vamos ter fluxo de caixa. Aí, então, eu não vou no mercado financeiro, conforme disse a vocês, né? Nós vamos na reserva técnica da igreja, baixo a reserva para atender aquela demanda. Entrou o dinheiro, recomponho a reserva. O ideal, né, no item 3 aí, é que esse fluxo de caixa ele tenha uma margem de acerto de 85% e 15% de erro. Né? Esse é o ideal. Se você está tendo um fluxo de caixa, né, e depois você olha e analisa e vê que 50% você acertou, 50% você errou, tem alguns erros no processo que a gente vai buscar identificar lá na frente, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho. O terceiro item, aliás, né, é exatamente a captação de recursos financeiros. Né? Ela vai ocorrer quando se busca no mercado linhas de crédito para o giro da operação. Como eu falei no quadro anterior, né, eu não busco no mercado financeiro, eu busco na reserva técnica da igreja. Né? E as empresas, via de regra, elas recorrem a esse recurso diante de um fluxo de caixa altamente imprevisível. Então, você tem um fluxo de caixa
mas ele não obedece a um padrão, né? Oscila muito sua receita e despesas. Então, você, via de regra, precisa, mas não é bom. Por quê? Porque quando você vai no mercado financeiro, isso tem um custo para a igreja, tem um custo elevado, né? Você vai pagar juros. O banco não vai te entregar graciosamente aí para você atender um giro da sua operação até que entre os dízimos necessários para você cobrir aquilo. Né? Então, não é interessante. Então, tende a altos custos financeiros. Né? Mas você pode também fazer uma captação de recursos através de campanhas na igreja, né? É possível isso, né? Ou através do FAO. Não sei se vocês conhecem, mas FAO é a abreviatura para o Fundo de Apoio Operacional. É um recurso que a Junta Patrimonial dispõe, né, para investimentos específicos da igreja. Né? Eu digo específicos porque ele atende reforma, atende construção, atende aquisição de imóveis, né? Atende melhoria das instalações da igreja como um todo. Então, se você vai fazer uma obra, de repente, em vez de você contar com um recurso próprio, com um fluxo de caixa próprio, às vezes é mais interessante você fazer uma captação junto ao FAO, que vai demandar juros, juros não, vai demandar um custo desse dinheiro extremamente baixo, uma vez que o FAO não trabalha com juros remuneratórios do capital. Você vai pegar uma prestação tipo de 60 mil ou de 100 mil e vai dividir esse valor pelo número de prestações, até 60 prestações, e aquele ali vai ser o seu valor inicial. Se tiver uma carência de 6 meses, você vai ter apenas o acumulado da correção do IGPM. E estabeleceu parcela, você vai ter 12 meses pagando aquela parcela fixa. Terminados esses 12 meses, o que vai corrigir é o valor da prestação em cima do IGPM que der acumulado no mês, mas com um limitador. Esse IGPM, essa correção, ela está limitada a 10%. Então, se o IGPM acumulado der 12%, 15%, a junta só vai corrigir aquela prestação em 10%. Em termos práticos, se você tem uma prestação aí de R$ 1.500, depois de um ano, o máximo que ela vai subir é R$ 150. Então, é um valor, é um dinheiro com um custo extremamente acessível para igrejas, e o objetivo da junta é exatamente isso, né? É abençoar. Então, como captação de recursos, né, a tesouraria pode pensar num empréstimo desse, né, dado primeiro, por ser da própria igreja, né? E segundo, porque o custo disso é praticamente muito baixo. Não é zero, mas é muito baixo, né? O quarto aspecto que tem da tesouraria, né, é a aplicação de recursos financeiros, né? Todo recurso disponível ou sobra de caixa, ele deve ser aplicado no mercado financeiro. Se você ainda é do tempo que é melhor guardar o dinheiro debaixo do colchão, você está perdendo dinheiro. Não, deixa o dinheiro ali na conta, estou ali. Você está perdendo dinheiro. Então, sobrou recursos, aplica. Agora, a grande questão é como aplicar esse recurso. O primeiro item aí diz: maior liquidez do ativo, menor a rentabilidade. Eu não sei se vocês conhecem a linguagem econômica, né? Mas liquidez de ativo é a facilidade ou a rapidez com que eu tenho acesso a esse dinheiro. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro aplicado numa poupança, você pode dizer que você tem um ativo de alta liquidez. Por quê? Porque na poupança é só você ir lá no banco e sacar da poupança. Acabou. Não tem mistério nenhum. Se você tem um ativo imobiliário, você tem um lote de terreno, eu tenho 300 mil reais. Legal. Mas você vende esse lote de hoje para amanhã? Não vende. Você vai ter que procurar um bom corretor de imóveis, vai ter que botar uma placa lá, vai ter que esperar um interessado
né? E quando ele vem, ele diz assim, eu te dou 250. Então, um imóvel é um bom ativo, não resta a menor dúvida, mas ele é um ativo que a gente chama de baixa liquidez, porque eu não consigo transformar ele em dinheiro na minha mão de uma hora para outra, como é o caso do dinheiro na poupança. Uma coisa é você ter um ativo de 300 mil na poupança, outra coisa é você ter um ativo de 300 mil, que é o valor de um imóvel. Qual que você tem acesso mais rápido? Então, isso significa alta liquidez ou maior ou menor liquidez. Né? Mas há uma correlação de forças. Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Basta vocês verificarem quanto que é o juro, quanto que é a correção da poupança. Né? Uma mixaria lá, né? 0,1, menos de 1%, mais a taxa Selic do período, alguma coisa assim. Então, é uma rentabilidade muito baixa. Se você vai no mercado financeiro, né, e vai procurar um CDB, ou vai procurar uma letra do Tesouro Nacional, ou vai procurar um outro tipo de investimento, você vai encontrar uma rentabilidade maior, mas, em contrapartida, vai também ter uma liquidez menor. Então, para você encontrar uma boa liquidez, às vezes o banco vai demandar assim, olha, eu te dou, eu te empresto, ou te remunero, né? Mas, em compensação, o dinheiro vai ter que ficar aqui parado 30, 60, 90 dias, 6 meses, para que você tenha aquela rentabilidade. Então, na hora de você pegar esse sobra de caixa, pegar esse recurso, você tem que ter em mente o seguinte, eu vou precisar desse dinheiro com que prazo? A médio prazo, a longo prazo, está sobrando hoje, mas semana que vem eu vou precisar desse dinheiro. Então, aí você tem que considerar essa aplicação. Se você vai fazer de curto, de médio, ou se você vai fazer de longo prazo. Né? Vai depender do seu fluxo de caixa, vai depender das demandas que você tem à frente. Se você não tem demanda nenhuma, ótimo. Bota aí num longo prazo aí, vai buscar a melhor remuneração que você puder. Tá? Uma outra questão que a aplicação tem é que ela influencia, né, no fluxo de caixa pouco preciso. Lembro que eu disse que tanto contas a pagar e receber, captação de recursos, aplicação, tudo isso gira em torno do meu fluxo de caixa. Se eu não tenho um fluxo de caixa preciso, eu volta e meia, eu vou ter que baixar a minha aplicação. Ou não vou poder fazer a aplicação, porque eu não tenho. Não há precisão naquilo que vai acontecer, não há precisão naquilo que acontece. Tá? Então, quando eu tenho um bom fluxo de caixa, eu sei exatamente quanto que eu posso disponibilizar de capital pelo tempo que é necessário para, então, colocar onde ele se no melhor, na melhor aplicação possível. Tá? Se eu vou precisar de hoje para amanhã, não vale a pena você colocar. Tá? Tem uma outra questão. Né? Hoje, né, o IOF e as tarifas bancárias, né, absorvem isso. Então, se você não tiver uma boa aplicação, você acaba perdendo dinheiro do que ganhando. Né? E uma outra demanda que eu coloquei aí é a carteira de ações, né, que é também uma forma de aplicação. É válido? Eu diria que depende. Né? Depende. Se você vai jogar com o mercado financeiro, então que faça com o seu dinheiro, né? Não faça com o dinheiro da igreja. Né? Mas se você depende, ou se você vai fazer um investimento de longo prazo, de repente pode ser interessante. A Igreja Presbiteriana, nós temos 3 aplicações em ações. Nossa carteira de ações, ela gira hoje em torno de aproximadamente R$ 500 mil. Né? Nós temos uma aplicação, nós temos ações do Banco do Brasil, temos ações da BB Seguridade e temos ações da Magazine Luiza. Tá? Dessas três ações, né? O BB Seguridade e a Magazine Luiza são os que nos dão melhor rentabilidade. Banco do Brasil, um pouco. Né? Elas foram feitas, na ocasião, 2 foram feitas pelo Renato,
né, quando ele era tesoureiro. Então, isso tem mais de quase 10 anos aí. Né, eu assumi a tesouraria tem mais de 8 anos, quase 10. Eu já tenho 8 anos de tesoureiro, eu assumi em 2012. Né? O Renato fez, na época, do Banco do Brasil e da Magazine Luiza. Acho que ele fez no AIPO, né, que é quando uma empresa lança as suas ações no mercado, né, chama-se AIPO. Do banco, do BB Seguridade, já foi da minha gestão, né, foi uma AIPO, o banco nos procurou e disse, olha, o Banco do Brasil vai abrir o capital da BB Seguridade, está lançando ações no mercado, é uma boa oportunidade. Na época, nós compramos algumas ações, né? Não são muitas, né? Mas são ações que nos dão rentabilidade e elas estão lá. Né? Eu não estou jogando com o mercado financeiro. A minha liquidez delas, né, é uma liquidez relativa, eu posso vendê-las a qualquer momento, eu tenho certa facilidade de venda. Né? Hoje, se fôssemos vender, nós teríamos... Né? Mas não é o caso, porque é uma reserva que eu tenho ali nessas ações. Né? Então, eu mantenho essas ações e a igreja, eu recebo e registro e contabilizo os dividendos que essas ações geram para a vida da igreja. Né? A outra função da tesouraria, eu não sei se eu estou sendo muito prolixo aí, se qualquer coisa, os irmãos avisam aí, né? Pula isso, Alfredo, avança mais, fala rápido. Né? A outra questão é gestão de risco e negociação com terceiros. Gestão de risco, eu não vou falar muita coisa, porque ela é uma situação voltada para empresas expostas ao mercado externo. Né? Elas são empresas que trabalham, via de regra, com importações e exportação, dependem do mercado cambial. Então, não é o caso de igreja, não está... A única coisa que a gente exporta é o evangelho, mas isso não tem custo econômico, não tem custo financeiro. Né? Tem um custo econômico, mas não tem custo financeiro. Agora, negociações com terceiro é muito interessante, né? E faz parte do escopo das funções da tesouraria. Né? Ela vai ocorrer, pode ocorrer, né, em casos de obras e grandes aquisições, né? Pode ocorrer também em casos de descontos e também em casos de financiamentos. Vamos pensar em caso de obras, por exemplo. Né? O Seminário de Belo Horizonte, ele fez o diretor que estava lá, ele fez uma coisa muito interessante. Ele adquiriu toda a ferragem que ele precisava. Então, ele chegou para mim e disse assim, Alfredo, eu vou adquirir toda a ferragem que eu preciso de uma pancada só. Eu vou ganhar no preço, né? E vou ganhar também na forma de pagamento, porque eles vão me dar prazos parcelados para pagar isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Tá? Então, foi muito mais interessante e muito mais econômico, né, para aquela igreja, para a IPB, a compra dessa forma. Ele ganhou no volume e, consequentemente, ganhou em prazo. Né? Então, se você vai fazer uma obra, acho que vale a pena. Se você vai fazer uma aquisição, né, e está previsto o pagamento para daqui a 30 dias, né, às vezes é muito mais interessante você chamar esse credor seu e dizer assim, olha, eu te devo 100 mil, né? Você me dá um desconto de quanto para eu te pagar agora? Se ele te der um desconto de 5%, é negócio. Porque 100 mil em 30 dias, você vai ganhar no máximo aí 1%, 1,5%. Então, se você... Bom, eu ganhei 5% de desconto lá. Né? Você vai ver que você, na verdade, você ganhou 3,5% com essa operação. Então, a tesouraria ela tem que estar apta a fazer isso, a fazer essa política de descontos. Não é? É muito interessante você analisar sobre esse aspecto. Né? Não, eu ganhei 30 dias para pagamento. Ok, o seu dinheiro ficou parado. Não, estava aplicado, Zé Alfredo. Legal, você ganhou quanto aplicado?
Ah, eu ganhei 1%. Tá bom. Mas se você tivesse chamado o seu credor, tivesse oferecido o pagamento antecipado para ele, talvez ele aceitasse, porque ele ia ter o capital agora, na hora, e às vezes é muito mais interessante você ter 95 mil agora na mão do que 100 mil daqui a 30 dias. Então, a tesouraria, né, ela trabalha também com essa opção, ela trabalha também, né, com essa questão de você trabalhar descontos e trabalhar os financiamentos, não é isso? Eu gostaria de falar um pouquinho agora, deixa eu ver como é que eu estou de horário aqui. Ih, rapaz, meu horário está avançando, hein? Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre os principais, né, as principais falhas, né, e os principais erros que às vezes ocorrem na administração de uma tesouraria, né? Ah, Você pode acontecer, né, controles inadequados das receitas, né? Você pode ter uma conciliação bancária com muitas pendências, você pode ter demora nos documentos fiscais, você pode ter pouca padronização dos processos, pode ter um grande número de pagamentos urgentes, né? E, por último, você pode ter um fluxo de caixa com alta margem de erro, né? Esses aí são as principais falhas e erros na administração de uma tesouraria, na condução de uma tesouraria, né? E a gente vai olhar rapidamente cada um deles, e eu já estou caminhando já para o final da minha apresentação, né? O primeiro deles é a questão do controle de receitas, né? Das receitas, né? A principal ocorrência que pode acontecer é fraude. É fraude, né? Fraude nos dízimos e fraude nas ofertas, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês: fraude na igreja, irmãos, é muito mais comum do que você possa imaginar. É muito mais comum, né? Conheço aí um monte de histórias de gente que frauda de tudo quanto é jeito, né? Faz todo tipo de artimanha. Eu trabalhei na Junta Patrimonial, que é um órgão equivalente a uma comissão de exame de contas, né? E é o órgão que fiscaliza a tesouraria patrimonial. E uma dessas gestões, eu trabalhei com um pastor, trabalhou com a gente, era membro da junta, um pastor que faleceu agora recentemente, tem uma semana que faleceu, reverendo Marcos Lins, de Recife, talvez alguns de vocês conheçam, né? O Marcos Lins, ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse: Alfredo, a principal fraude, Alfredo, não é quando sai o dinheiro, mas é o dinheiro que não é contabilizado na entrada. Ou seja, uma vez que o dinheiro está contabilizado, para você tirar ele fica mais difícil. Né? Por quê? Porque se você vai ter que você vai ter que ter uma nota fiscal fria para substituir aquele documento, né? Você vai ter que ter uma justificativa por que aquele dinheiro saiu, então é mais difícil. Mas e o dinheiro que não é contabilizado? Esse ninguém viu, esse está sumido, entendeu? Só um minutinho, irmãos. Márcio, agora eu não posso, Márcio, depois a gente se fala. Esse dinheiro, ninguém sabe dele. Ninguém sabe dele. Né? Então, aqui na minha igreja aconteceu isso. Né? Todo ano nós fazemos uma coleta, uma oferta de final de ano. Né? E no domingo seguinte o pastor avisa, coloca no boletim: olha, a oferta de final de ano deu tanto. Que legal. Aí teve um ano que um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, não tem nada errado, não, porque esse ano eu sozinho, né, dei R$ 1.000, né? E eu estou observando que a coleta aí só rendeu X. Será que todo o restante da igreja deu esse pouquinho só? Né? E, no caso, era R$ 200, né? A oferta totalizou R$ 1.200. Eu disse: pastor, eu sozinho
dei R$1.000. Será que toda a igreja deu R$200? Não é possível. Né? Onde é que estava a fraude? Na entrada. O dinheiro era desviado antes de ser contabilizado. Para encurtar a história, a gente botou câmera escondida no gabinete pastoral e montou um monte de coisa. Não pegamos a pessoa, não pegamos o irmão. Né? Mas isso fez com que nós mudássemos algumas rotinas de processamento interno. Né? Então, esse é o grande problema. Então, um controle inadequado das receitas. Né? Não há identificação pelo diácono dos dízimos dos contribuintes. Né? O dinheiro entra todo no pacote. Não, espera aí, vamos segmentar isso aí, vamos dividir esse negócio aí. Né? A inexistência de um borderô de receitas. Será que o dinheiro que entra ele é contabilizado, ele é anotado, valor por valor, é anotado nome por nome, ó, fulano deu X, Beltrano deu Y. Esse borderô, esse documento, ele vai para a tesouraria, ele vai para as mãos do tesoureiro e depois, posteriormente, das mãos do tesoureiro, vai para as mãos do contador para fazer o registro contábil no livro caixa da igreja. A questão do controle das receitas, né, ela é fundamental. E é muito mais... Né, a fraude ocorre com muito mais frequência do que vocês possam imaginar. Né? A outra questão de erros e falhas, né, é a questão de uma conciliação bancária com muitas pendências. Conciliação bancária é importante, Zé Alfredo, isso é fundamental, né? Porque você vai identificar erros bancários e bancos erram muito mais do que vocês possam imaginar. Né? Banco, se você não estiver atento, volta e meia tem uma tarifa que está fora de jeito, tem um débito em conta que você não sabe que débito é aquele. Né? Na tesouraria, sabe o que é comum acontecer? Algum irmão ou uma pessoa desavisada, naturalmente, né? Nunca faz isso de propósito. Né? Algum irmão desavisado esquece e coloca, né, a conta da igreja para débito automático. Né? Então, paga jornal, paga revista no débito automático da igreja. Nós só conseguimos identificar isso através da conciliação bancária que é feita mês a mês. Né? Pega-se o extrato e a gente vai conciliando cheques não, porque hoje nós não emitimos mais cheques, todos os nossos pagamentos são eletrônicos, né? Mas vamos conferir os pagamentos eletrônicos, vamos conferir as receitas, vamos conferir as tarifas bancárias, vamos conferir os lançamentos que foram feitos para ver se está tudo certinho. Né? O que pode acontecer? Né? Se você tem um grande número de eventos financeiros fora do padrão, né, você tem dificuldade de fazer isso. Né? O que é isso aqui? O que essa anotação aqui significa? O que esse código aqui significa? Né? Tais eventos acabam não sendo reconhecidos, né, pelo sistema que você usa, né? E pode ocorrer também falhas na conciliação bancária quando você muda de um sistema para outro. Né? Você adota um programa de financeiro e troca de programa financeiro, então você costuma. Então, a conciliação bancária ela é importante, é através dela que você vai identificar principalmente os erros cometidos pelos bancos, que não são poucos, diga-se de passagem. Né? A outra falha que acontece não é de documentos fiscais, deixa eu colocar aqui. Né? Na demora de documentos fiscais. Né? Como que isso vai acontecer? Por exemplo, fornecedores que atrasam nota fiscal, que caracterizam um descontrole interno dele lá. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei quem de vocês participou, ou se vocês participaram, do Supremo Concílio de Natal. Né? O Supremo Concílio de Natal, nós fomos, e a gente costuma fazer isso com as reuniões do Supremo Concílio, nós fechamos os pacotes com os hotéis um ano e meio antes da reunião. E a gente vai pagando
a esses hotéis. De maneira que, quando a gente chega no Supremo Concílio, as contas, os pagamentos de hotelaria e alimentação já estão praticamente zerados. Né? Lá em Natal, um dos hotéis, né, não apresentou nota fiscal. E a gente ligou, e a gente acionou, e pedimos ao reverendo Romeu, né, que foi o José Romeu, que foi o pastor lá em Natal, que cuidava das coisas e fazia os contatos. Romeu, vai lá no hotel, Romeu, ele não dá a nota fiscal. E o Romeu disse, Alfredo, eu já fui. Não deu a nota fiscal. Nós só conseguimos baixar isso na nossa contabilidade porque nós tínhamos um contrato e eu expliquei para a junta patrimonial, disse, olha, eu estou com essa conta aqui em aberto na minha contabilidade porque o hotel simplesmente não dá a nota fiscal. Não tem jeito, já fizemos de tudo. Né? E aí, então, orientado pela auditoria, que presta serviço à tesouraria, nós nos dirigimos à junta patrimonial e pedimos autorização para que aquela despesa fosse baixada da nossa contabilidade. Senão apareceria lá o hotel, acho que era o Hotel Pirâmide, se não me falha a memória, lá de Natal. Né? Não deu. Então, isso representa um certo risco para a gente. Né? Membros que deixam de apresentar os documentos hábeis. Né? Às vezes, é aquela história do pastor, né? Cruzou no corredor, deu o dinheiro, um mês depois o pastor vem com aquele documento que não tem nenhum valor fiscal. Né? Acontece muito com sociedades internas, a gente repassa o dinheiro para sociedades internas e pelo dinamismo ou por eles acharem que assim é mais fácil, então, ou compra coisas sem notas fiscais. Né? Zé Alfredão, é a dona ali que fez esse serviço para a gente, ela não emite nota, ela não tem nota. Então, essa é uma questão séria, né, da documentação fiscal. Né? E é muito mais comum do que vocês possam imaginar, inclusive no âmbito da IPB. Sabe o que acontece muito com a gente? Nós recebemos prestação de contas de missionários, né, que vão por esse interior do Brasil afora, e eles simplesmente dizem para a gente, Zé Alfredo, lá não dá nota fiscal. Não dá. Eles não dão nota fiscal. O comércio, né, vai parando aí nessas cidades pequenas do interior, aqueles comércios pequenos, e não dão nota fiscal. Né? E aí você pega aquele documento, tem duas alternativas. Né? Ou você encontra uma solução contábil para isso, ou simplesmente diz para o missionário, olha, eu não vou te reembolsar porque esse documento não é hábil. Tá? Na tesouraria da igreja, no regimento interno da tesouraria, nós podemos substituir documentos fiscais, né, de até, me parece, não me falha a memória, até 100 ou 150 reais, né, eu posso substituir por uma declaração do usuário. Então, ele faz um documento para mim, né, dizendo, olha, Zé Alfredo, eu tive esse gasto X no comércio assim, na cidade tal, porém a cidade não emite nota fiscal. E uma outra questão em demora de documentos fiscais está muitas das vezes na falha de feedback com o contador. Né? A orientação que a tesouraria da IPB dá é que todas as igrejas tenham um contador, né, que seja preferencialmente diferente do tesoureiro. Né? Porque hoje, né, nós temos aí uma série de requisitos que a legislação civil impõe, né, documentos, remessas de documentos eletrônicos, novos formulários que precisam ser preenchidos, e um tesoureiro, se ele não for um contador, ele não vai saber disso. E não tem que saber. Então, um contador é extremamente necessário. Então, se a sua igreja não tem, eu recomendo, tenha um contador, porque você não consegue ter a vida financeira da igreja se não for através de um contador. Tá? Então, a relação tesoureiro-contador, ela tem que ser uma relação muito afinada. Muito afinada. Então, gerou um fato econômico. Você pegou o documento fiscal, chegou no final do mês, relacionou, embalou, documentou, repassa para o contador. Porque se não acontecer isso, ele vai ficar com uma brecha lá, ele vai ficar com um buraco lá.
né? Ou um saldo irreal, né? Vai apresentar um saldo que não tem, porque não houve documentos fiscais, não houve recibos e notas que abaixasse aquele saldo para trazê-lo para a realidade. Então, essa é uma falha muito grande que a gente recomenda a todos que fiquem atentos a esse aspecto, né? A outra questão que se apresenta, né, é a questão também de falta de padronização dos processos, né? Falta de metodologia nas rotinas internas, excesso de critérios, né, para fatos comuns, né? E múltiplos sistemas informatizados não é nem tanto, porque às vezes as igrejas nem isso têm, né? Mas a falta de metodologia nas rotinas internas é um fator. Então, para o PH, você tem um procedimento. Para SAF, você tem outro procedimento. Para o MP, você tem outro procedimento. Aí, quando o PH pega dinheiro, você dá uma orientação. Quando é a SAF, você dá outra. Quando é o MP, dá outra. Você tem um monte de... Você não tem uma metodologia, não tem uma regra geral. Gente, olha, aqui a banda toca desse jeito, né? Quem quer tem que ser assim. Se não quer, então paciência, né? Ou então você... excesso de critérios para fatos comuns, né? É uma mesma situação, mas ora você trata de um jeito com o PH, ora você trata de outro jeito, e isso vai gerar erro, isso vai gerar falha, isso vai gerar uma ineficiência na tesouraria. E a gente espera que a tesouraria seja eficiente, a gente espera que ela realmente atenda a contento, né? E que possa operacionalizar as coisas da melhor maneira possível, certo? Uma outra questão muito séria também é a questão de pagamentos urgentes, né? Isso aí interfere no fluxo de caixa. Vamos imaginar, né? Chega na segunda-feira, a Osida me prepara, né, o fluxo de caixa da semana. Senhor Zé Alfredo, essa semana nós temos previsão aí de pagamentos aí da ordem de R$350 mil. Nós temos a folha de pagamentos da Junta de Missões Nacionais, nós temos a folha de pagamentos do PMC e nós temos repasses para fazer a APECOM, a PMT, isso vai totalizar 350 mil. Ok, tá bom. Mas, quando chega lá na quarta-feira, né, o reverendo Roberto me liga e diz, Alfredo, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo aqui uma despesa da igreja e eu tenho uma conta aqui de 150 mil para pagar. Ele disse, reverendo, aí fica esquisito. Ele não faz isso, eu estou apenas ilustrando. Né? Aí fica esquisito. Como é que eu vou tirar 150 mil? Só tem um recurso. Se foi imprescindível mesmo, né, eu vou ter que buscar no meu financiamento. E o meu financiamento é a minha reserva técnica. Mas todas as vezes que eu busco recurso na reserva técnica, ela tem um custo financeiro para mim. Eu estou deixando de ganhar. Estou deixando de ganhar. Então, pagamentos urgentes significa interfere no fluxo de caixa, significa falta de planejamento nos pagamentos, significa possíveis perdas financeiras, porque eu precisei buscar na minha reserva técnica, um dinheiro para pagar esse pagamento urgente. Se é uma empresa comercial, ela vai buscar no mercado financeiro, consequentemente, ela vai ter juros bancários para pagar. Eu vou ter perda de receita. Então, é uma grande falha a gente pensar que não pode haver planejamento e não deve haver planejamento. Muito pelo contrário, tem que haver um planejamento. Se eu tenho pagamentos urgentes à torta e à direita, então, provavelmente, eu estou tendo uma má gestão da minha tesouraria, eu estou tendo uma má gestão, né, do meu fluxo de caixa, eu estou tendo uma má gestão dos meus critérios para pagamentos, e isso não é bom. Isso não é bom. Mais cedo ou mais tarde, pode virar uma bola de neve. Né? Eu vou acabar pegando dinheiro daqui para cobrir ali, depois pego de lá para cobrir cá, e aí eu vou entrar num círculo extremamente vicioso. Né? E, por último, né, eu tenho um fluxo de caixa com alta margem de erro. O que isso significa? Né? Primeiro, significa que a minha igreja
não tem uma cultura de planejamento. Eu não tenho aquela cultura de planejar a vida financeira da igreja. Significa que eu não tenho um orçamento, significa que eu não preparo uma previsão, não faço um fluxo de caixa prevendo, num período determinado, qual é a minha receita, qual a minha despesa. Significa que eu tenho demandas não previstas no orçamento. Ela aparece lá, caiu de paraquedas. Pode ser também uma coisa muito comum, pressão do pastor, então do conselho por gastos. Chega no meio do ano, o pastor acha que tem que começar uma congregação nova, ou o conselho acha que tem que fazer uma pintura na igreja, ou seja lá o que for. Então, você tem uma pressão por gastos, e isso não foi planejado, não fazia parte do orçamento. Então, isso é uma margem de erro muito séria, é uma margem de erro muito grande. Esse conjunto de coisas acabam também por levar a um descontrole financeiro, por levar a um descontrole no andamento das coisas, o que não é bom de maneira nenhuma. E aí eu termino minha palestra. Aqui estão minhas referências bibliográficas, e aqui o nosso contato. Eu moro em Cabo Frio, mas está disponível aos contatos da Igreja Presbiteriana. O material está gravado, então não é preciso replicar para ninguém. E estou aí aberto aí a perguntas e respostas. Se eu souber, se eu não souber, eu recorro aos universitários de plantão aí. Uhum. Presbítero Zé Alfredo, boa tarde. Boa tarde. Presbítero Vinícius, aqui da Igreja Betel, da Zona Norte de São Paulo. Prazer, Deus abençoe Vinícius. sua vida, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Muito saudável espiritualmente para as nossas vidas ter a participação do irmão aí nessa palestra, nessa mensagem. Muito obrigado. Meu irmão, eu gostaria de perguntar, porque desde o Rio Grande do Sul, eu morei alguns anos no Rio Grande do Sul e tivemos uma contribuição muito forte da IPB, nos ajudando, inclusive, a construir a igreja lá no Rio Grande do Sul. A igreja de Caxias do Sul teve o patrocínio, o financiamento da IPB. Então, a gente, louvado seja Deus pela vida da nossa tesouraria e da nossa igreja como um todo. A minha pergunta está voltada a principalmente essas igrejas que iniciam. A igreja que eu estou hoje é a minha igreja mãe, desde que eu nasci, eu retornei para ela, mas ela tem uma estrutura maior. Porém, eu voltei do Rio Grande do Sul e senti a mesma dificuldade. Qual é? Um sistema que faça uma gestão harmônica, tanto da parte financeira, quanto dos demais departamentos e atividades da igreja. E a minha pergunta para o irmão não é capciosa, mas é se o irmão tem uma sugestão de algum tipo de sistema. Eu tenho muitos que eu já pesquisei e já testei, e eu confesso para o irmão que é uma tremenda decepção, porque às vezes o custo é alto e a gente não chega a algo que atenda à necessidade da igreja, principalmente igrejas que estão iniciando, que têm uma renda, uma situação financeira equilibrada. Né? Então, irmão, responda essa bomba aí. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Meu sonho de consumo, eu também tenho sonho de consumo, meu sonho de consumo é que a igreja tenha aquilo que no mundo corporativo é chamado de ERP, que é um programa que abraça todos os aspectos da empresa. Ele trabalha conta corrente, trabalha o caixa, trabalha estoque, trabalha vendas, está tudo englobado num conjunto só. Esse é o meu sonho de consumo. Mas nós estamos trabalhando, e eu tenho tido muitas conversas com o reverendo Juarez, que é o nosso secretário executivo, no sentido da gente ampliar o iCalvinos para que ele tenha um módulo financeiro. Tá? O iCalvinos hoje ele atende ao modo eclesiástico muito bem.
Muito bem. Você cadastra os membros, ele emite relatório de membros por sexo, por idade, por profissão, por bairro, por modo de admissão na igreja. Ele é bem completo nesse sentido, permite que você, inclusive, coloque a foto do membro lá no sistema. Ele é bem amplo, no sistema eclesiástico. Ele emite relatório para assembleias, Então, você quer saber uma assembleia de eleição para compra de um imóvel, só pode participar membros civilmente capazes e acima de 18 anos. Para ser civilmente capaz, ele tem que ser acima de 18 anos. Então, o Icalvinos lhe dá uma lista dos membros maiores de 18 anos. Se você vai fazer uma assembleia para eleição de pastor, aí os membros os menores de idade, que são membros comungantes da igreja, podem votar. Então, ele também dá uma lista nesse sentido. Então, ele é bem amplo. Então, nós temos trabalhado, irmão, para que o Icalvinos tenha um módulo financeiro, que fizesse, basicamente, essa gestão de fluxo de caixa, de controle de receitas da igreja, pagamentos, emitisse relatórios. Então, esse é nós estamos trabalhando em conjunto nesse sentido. Eu não sei se esse ano ainda a gente vai já ter algum insight, mas a nossa esperança é nesse sentido. Então, por hora, o que a gente pode recomendar ao irmão, um pouco a contragosto, é se valer de alguns sistemas que existem no mercado. O mercado tem bons programas nesse sentido, de administração financeira de igreja. Uma pesquisa na internet, você vai ver isso com facilidade. E o nosso, quando houver, se Deus quiser, ele vai estar englobado no Icalvinos, que é a ferramenta que a igreja tem desenvolvido. O Icalvinos hoje já gerencia reunião de presbitério, reunião de sínodo, reunião da comissão executiva, reunião do Supremo Concílio. Na igreja, ele já gerencia a parte eclesiástica da igreja com relação aos seus membros. Então, ele está caminhando para ser esse grande que a igreja precisa, sem dúvida nenhuma, vai ser o Icalvinos, e eu espero que num prazo mais rápido possível. Não sei se respondi, não sei se você ficou feliz, mas espera mais um pouco, tenha paciência. Não é tão simples, entendeu? Não é tão simples. Você sabe que isso é complicado, né? Porque ou o pessoal entendeu tudo e não tem nenhuma explicação, ou ninguém entendeu nada e fica preocupado. Mas eu prefiro a hipótese de que entenderam tudo. Queria fazer uma pergunta, presbítero. Pois não, irmão. Obrigado pelas suas informações, são preciosas mesmo. Eu queria só pontuar aqui uma coisa que é do nosso tempo, né? Que é algo que a gente deveria considerar, talvez, e eu queria saber a sua opinião. O que o irmão acha sobre a inclusão de máquina de cartão de crédito na igreja? Obrigado. Uma boa pergunta, meu irmão. Há muitos anos atrás, alguém disse que a grande evolução que aconteceu na igreja foi quando ela migrou do retroprojetor para o datashow. Existem certas situações em que elas vão se consolidando e que a igreja precisa entender e administrar. O que eu vejo numa maquininha de cartão de débito ou crédito? Ela, num certo sentido, se você pensar sobre esse viés, você vai até concordar comigo, ela é um mecanismo de transferência de recursos. Nada mais, nada menos. Quando eu vou no comércio e faço um pagamento através do cartão de débito, eu estou transferindo recurso. Eu não estou metendo a mão no bolso, contando o dinheiro e entregando na mão do comerciante. Eu estou dando um cartão que vai tirar o dinheiro do meu bolso, no caso do meu banco, e vai botar no banco
do cliente, dele. Então, se você pensar sobre essa ótica, a igreja ter uma maquininha, né, para receber os dízimos não é nenhum absurdo. Eu estou fazendo transferência de renda. A questão é que, por ser uma atividade estritamente comercial, a gente cria um bloqueio mental para isso. Eu sei de igrejas que já usam e adotam um cartão de crédito, débito na igreja. Lógico, não leva para o tempo. As experiências que eu tenho tido, a maquininha fica na secretaria da igreja e o membro vai até lá, passa a maquininha, pega o boletim lá, controle de pagamento, e faz a consagração daquilo, faz a consagração daquele boletim para provar que ele deu aquilo ali, vai servir mais à frente para fazer uma conciliação bancária e ver que aquele recurso efetivamente apareceu na conta da igreja. Então, nesse aspecto, eu não vejo nenhuma dificuldade. Sei que há uma grande resistência, porque é uma atividade comercial e a gente está trazendo isso para dentro da igreja. Mas se você pensar na maquininha como um meio, uma ferramenta de transferência de renda, de transferência de recurso, do A para B, não há nenhuma dificuldade. Quando você pega o seu dízimo, pega o seu envelope de dízimo e vai no banco, saca o dinheiro, ou passa no caixa eletrônico, tira o dinheiro, bota no envelope, entrega na igreja, você está fazendo uma transferência de renda de você para a igreja. Em que vai ser diferente se eu fizer isso através de uma maquininha? Muitos irmãos, muitas pessoas, eu inclusive faço isso, há muitos anos que eu não sei mais o que é levar dinheiro no envelope de dízimo para entregar lá muitos anos eu não sei o que é isso. Eu faço uma transferência na minha casa. Daqui, entro no meu computador, entro no aplicativo do banco, transfiro o valor, imprimo o recibo de transferência bancária e consagro o recibo de transferência bancária. Eu fiz uma transferência de renda. Não usei uma maquininha, usei o sistema bancário, usei o computador. Qual é a diferença se eu usar uma maquininha de chegar lá na igreja e passar na secretaria, entrego o meu cartão para a tesoureira lá, ou para a secretária da igreja, e diz assim, por favor, passa aí o meu dízimo aí. Eu não vejo nenhuma dificuldade, mas com certeza no futuro isso vai se tornar mais comum do que a gente pensa. É só uma questão da gente começar a aceitar a ideia. Obrigado, presbítero. Aliás, mais seguro e mais controle, certo? Você teria mais controle nesse quesito de alguma fraude, de alguma coisa, né? Seria exatamente, muito mais seguro. O dinheiro que eu transfiro eletronicamente da minha casa, do meu banco para a igreja, a possibilidade de fraude é quase que nula, porque ele já cai na conta da igreja. Então, aquele controle de receita que nós falamos, ele praticamente é 100%. O único trabalho da nossa tesoureira é, ao pegar os envelopes de dízimo e pegar o meu recibo de dízimo lá, é ela fazer a conciliação bancária. Pegar aquilo ali e ticar ali. Não, tiquei aqui. Está aqui o recibo, está aqui o negócio. Porque a fraude, tem muita gente que, você já deve ter ouvido isso, vão no caixa eletrônico e depositam em envelope vazio. Exato. Deposita em envelope vazio. E o recibo está ali, na sua mão. Os bancos, hoje, eles não contabilizam mais envelope vazio. Eles não contabilizam mais depósito através de envelope. Esse dinheiro ele fica à parte, ele não é contado. Por quê? Exatamente por conta disso. Então, a contadora tem que ter esse trabalho de fazer essa conciliação bancária para saber se o dinheiro realmente, se aquele recibo tem o correspondente no extrato bancário. Obrigado, presbítero. Nada, meu irmão. Wayne, eu quero aproveitar, Wayne, eu vou abusar um pouquinho da presença do presbítero Zé Alfredo aí. Vamos lá.
Presbítero, mais uma pergunta, acho que é mais simples. Não, fica tranquilo. Na verdade é o seguinte, eu lembro, há alguns anos atrás, principalmente quando a gente iniciou a igreja lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que houve uma orientação da tesouraria da igreja presbiteriana com um certo manual. Eu não lembro se esse manual existe ainda, com orientações para a tesouraria da igreja. Existe algum manual? Eu olhei aqui no site da tesouraria agora, enquanto o senhor estava falando, e eu não localizei. Existe algum tipo de manual que possa dar essa orientação e alguns direcionamentos ao tesoureiro das igrejas? Olha, eu não conheço esse manual, estou sendo honesto com você, entendeu? Não conheço. O que a igreja tem feito, né, ela faz um workshop de treinamento para tesoureiros e contadores de igreja. Tá? Esse workshop já realizamos em diversas partes do Brasil e tem tido assim, um retorno muito bom. Não é? Ele é feito no âmbito sinodal. Nós levamos uma equipe da contabilidade da igreja, né? Eu dou uma palestra, o contador da palestras, né? Exatamente orientando as igrejas quanto à sua organização, quanto à importância do contador, quanto à questão da contabilidade eletrônica, não é? Os meios eletrônicos hoje que existem, não é? Então, mas uma cartilha desse tipo assim, eu não lembro, não. Entendeu? Como eu tenho pouco tempo de tesoureiro, só 8 anos, né? Normalmente tesoureiro fica 13 anos, 15 anos, né? Eu não quero isso, não. Acho que eu vou parar. Daqui a 2 anos, eu acho que eu paro, de uma vez para outra. Aí. Quem entregou na época para a gente foi o reverendo Geraldo, da Igreja Presbiteriana do Belvedere, em Minas Gerais. Sim, deve ser. O Geraldo era da Junta Patrimonial, entendeu? Então, eu não conheço isso, não. Confesso a você que não conheço. Deve ser alguma cartilha dele que ele fez, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu vou fazer um contato com ele, saber se ele tem essa cartilha. Que cartilha é essa que ele entregou lá no Rio Grande do Sul? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Nada, obrigado a você, querido. Vamos lá, fique à vontade. Uhum. Isso. Uhum. 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 O ditado popular fala que quem não arrisca não petisca, né? Então, esse é um princípio interessante. Mas a gente tem que ver o seguinte: como que eu presbítero, né, pastor também, como que eu vejo a igreja, como que eu vejo a tesouraria da igreja? Eu vejo a tesouraria da igreja como algo espiritual e não apenas material. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vejo na tesouraria um aspecto transcendental. Eu creio que Deus é que é o Senhor da igreja. Eu creio que Ele que é o grande gestor, Ele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, como tesoureiro, eu não tenho medo de faltar dinheiro.
Eu digo sempre isso nas minhas palestras. Eu não tenho medo de faltar dinheiro. Eu tenho medo, como tesoureiro da igreja, de perder o foco. Esse é o meu grande medo. Não é faltar dinheiro. Porque se eu for crer que vai faltar dinheiro, eu vou estar deixando de crer de que Deus é que governa, de que Ele que é o Senhor. Né? Agora, se eu tenho medo, sim, de perder o foco, de achar que o dinheiro é tudo. E o dinheiro não é tudo, o dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio. Tudo é Deus. Ele que é o Senhor de todas as coisas. Tá? Então, se eu tenho recurso, esse recurso ele deve ser canalizado e ele deve ser aplicado para atingir o fim que Deus quer para a igreja. Então, se no meio do ano tem um recurso, tem uma possibilidade, sim, vamos abrir a congregação. A minha igreja aqui em Cabo Frio, pastor, é uma igreja que tem uma experiência de plantação de igrejas muito boa, graças a Deus. Né? Nós temos mais de 6 igrejas. Né? São 6 igrejas que nós já plantamos aqui na região. Né? A base do presbitério de Cabo Frio são igrejas plantadas por Cabo Frio. A base do presbitério Costa do Sol, que é um presbitério desmembrado aqui da nossa região, são igrejas plantadas por Cabo Frio. Então, a vivência de plantação de igreja, né, de trabalho missionário, é uma coisa que, para mim, é muito, muito salutar. Eu, como presbítero, já cuidei de congregações, né, que hoje são igrejas para a glória de Deus. Né? Então, as oportunidades, se elas existem, pastor, se elas surgem, elas devem ser aproveitadas. Se eu, como tesoureiro, não crer no transcendental de Deus, se eu não crer que as coisas vão além do que simplesmente 2 e 2, e que Deus é que é realmente o grande gestor das coisas, eu perco eu perdi o meu objetivo, eu perdi a essência, não só do meu pastorado, mas do meu próprio serviço à igreja, de como eu presto esse serviço a Deus. É lógico, isso não me dá o direito de ser um irresponsável. Isso não me dá o direito de sair por aí, né, jogando dinheiro da igreja e não tendo cuidado, e não tendo zelo, e não tendo, né, a cautela necessária. Não me dá esse direito. Né? Mas eu tenho que crer. Né? Eu tenho que crer que Deus é que realmente é Ele que comanda o negócio. Né? E que a gente tem que, na medida do possível, compreender qual é a direção, qual é a vontade de Deus, qual é que Ele está realmente, em que caminho Ele está querendo conduzir a sua igreja e tocar o barco para ali. Porque, senão, a gente é igreja de quê? Eu acho que perde um pouco a razão. Né? Então, é por isso que todo orçamento, quando a gente elabora o orçamento, ele deve ter uma pitada, né, de confiança no transcendental. Né? Você não tem que crer que Deus vai abençoar e que nós vamos arrecadar esse ano mais do que arrecadamos no ano passado. Então, quando a igreja, a partir de 2005, a igreja passou por um período muito crítico, né, que foi aquele auge da crise econômica. Então, 2015, 2016, 2017 foram anos. E esse ano que a gente estava esperando que a coisa ia fluir, aí veio uma pandemia para esticar o negócio mais um pouco. Né? Eu sempre defendia no orçamento o seguinte, gente, não, nós temos que fazer um orçamento igual ao ano passado. Gente, vamos botar aí uma pitadinha de coragem aí, vamos botar, né, uma pitadinha de que Deus vai melhorar um pouco o negócio. Né? E realmente as coisas foram caminhando. Né? Esse ano é que a coisa está complicada de novo, rapaz. Mas, se Deus quiser, Deus está abençoando a igreja e tem abençoado. Né? Eu estava comentando com o irmão, né? Nós tivemos que tomar medidas administrativas na igreja para a redução de custo. Né? Então, as viagens, hospedagens, alimentação, isso reuniões, né, de um modo geral, a gente reduziu isso a quase zero. Né? Isso sobrou recursos para a gente aplicar naquilo que era necessário e é vital na vida da igreja. Né? Então, os nossos missionários
em momento nenhum, o salário deles atrasou. Toda essa crise, com todo o salário, os projetos missionários, em nenhum momento, nenhum projeto deixou de receber aquilo que estava previsto para ser recebido. As instituições de ação social que a igreja ajuda, nenhuma delas deixou de receber aquilo que nós estávamos já pagando ano passado. Eu não pude pagar com valores novos, mas repetimos o que estava no ano passado. Né? A Junta de Missões Nacionais e a APMT, né? Nós estamos trabalhando com a perspectiva do orçamento de 2020, não é nem de 2019, mas com o orçamento de 2020. Né? Então, os seminários, né? Em nenhum momento, nem os seminários, nem os institutos bíblicos deixaram de receber os recursos previstos para eles. É bem verdade, valores de 2019, porque não tinha orçamento aprovado, mas receberam regularmente, no prazo direitinho. Então, isso foi possível por quê? Porque nós, lá atrás, né, a tesouraria, com a junta patrimonial, tomamos algumas medidas. Né? Então, o fato de eu crer no transcendental não me dá o direito de, não, agora toca o barco aí, deixa... Não, vamos... Né? Eu costumo dizer o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né?